Estamos aqui iniciando mais uma aula de Biodireito e Bioética. Nós vamos dar continuidade nesse momento na discussão sobre aborto. Muitas questões sobre aborto são polêmicas, mas uma questão que pouca gente se pergunta é: a mulher, ela realmente quer e precisa ser mãe? A impressão que nós temos quando falamos na maternidade é que a maternidade, muito mais do que um direito, ela é uma obrigação da mulher. Mas será que essa é a forma correta de pensar? Será que não devemos pensar que a maternidade realmente é um direito da mulher? A OMS diz que cerca de metade das gestações no mundo elas são indesejadas ou não planejadas. É claro, uma gestação não planejada ela pode significar que depois de um tempo ela passa a ser desejada. Mas é um número bastante preocupante, porque isso demonstra claramente o que nós havíamos comentado anteriormente, que boa parte dos métodos anticoncepcionais acabam não funcionando. E isso, com certeza, leva a um número de pessoas procurando pelo aborto cada vez maior. Eu não tenho como falar em maternidade sem, por exemplo, citar o caso da Maju. Porque há pouco tempo foi bastante comentado nas redes sociais o fato dela não querer ser mãe. E como nós dissemos, como eu acabei de dizer, parecia, nas redes sociais ela era até agredida de tal forma que a maternidade dela tinha que ser como se fosse uma obrigação. Ela decidir que não queria ser mãe era como se fosse algo extremamente negativo. Mas ela não está sozinha nisso. Existe uma geração inteira que nós chamamos hoje de No Mo, No Mother, que são mulheres que não querem ser mãe. Existem inclusive obras já que discutem essa nova geração. Rebeca, uma estudante de Direito, está nessa geração. Ela não queria ser novamente mãe, então entra com um pedido de aborto no STF. Vamos ver o que acontece com relação a esse pedido assistindo um vídeo e depois nós voltamos a falar sobre o tema. Meu nome é Rebeca, tenho 30 anos, sou mãe de 2 meninos, o Thomas de 9 anos e o Felipe de 6 anos. Antes de me julgar, ministra Rosa Weber, peço que me escute, pois não é fácil, mas tentarei descrever o motivo do meu atual sofrimento. Na terça, dia 14 do 11, eu descobri que estou grávida. Minha menstruação, até então, estava atrasada apenas 10 dias. O que isso significou para mim naquele momento? Bom, senti um grande abismo se abrindo e me sugando cada vez mais para baixo. Desde então eu já não sei mais o que significa dormir, comer, estudar, enfim, tudo que faço tranquilamente, e quando não estou fazendo nada, eu estou chorando. Fico imaginando as possibilidades e a longo prazo, se eu estivesse vivendo outra realidade, o mínimo diferente que fosse, eu não estaria escolhendo fazer um aborto. O que tentarei fazer aqui é um relato verdadeiro do que está acontecendo. Infelizmente, o pai dos meus 2 filhos é o responsável também por essa gestação. Quando eu conto esse detalhe, geralmente as pessoas riem da situação, mas não sabem como é ter um relacionamento saudável e sem remorso sendo uma mãe solteira. Mesmo assim, estamos separados há 3 anos e essa foi a única reaproximação amorosa que tivemos. Mas ainda assim, esse não é o motivo que me leva à decisão de interromper essa gestação. Já adianto que são 2 que me levam a essa decisão. O principal deles é que em fevereiro, para ser mais exata no dia 11 de fevereiro de 2018, eu serei uma mulher desempregada. Tenho um contrato de trabalho temporário no IBGE e nessa data ele se encerra sem a possibilidade de renovação. Serei então uma mãe de 2 filhos, desempregada e grávida. Se já é difícil para uma mulher com filhos pequenos trabalhar em nosso país, é impossível de uma mulher grávida conseguir um trabalho para qualquer atividade que seja. Seremos 3 pessoas passando necessidade, não conseguindo pagar meu aluguel, sem ter dinheiro para comprar comida, e com toda essa dificuldade ainda terei um bebê a caminho. O outro motivo que tenho é que estou cursando o 5º semestre do curso de Direito. Curso este onde eu possuo uma bolsa integral pelo ProUni e é o passaporte da minha família para uma vida melhor. Continuar com essa gestação significa também interromper por prazo indeterminado a conclusão deste sonho. Não sou uma mulher irresponsável, estava trocando de uso de um contraceptivo para outro. Como não possuo convênio médico, todo procedimento é feito pelo SUS, onde todo e qualquer procedimento é moroso. Moro na cidade de São Paulo e, para ser sincero, eu poderia ter ido até a Praça da Sé
com R$ 700 e comprado o tal do Citotec e ter tomado na minha casa e acabar com tudo isso. Diante dessa possibilidade, pesquisei o funcionamento e as consequências deste ato. Me entenda, eu nunca estive nessa posição e os relatos que vi foram mais que suficientes para descartar essa possibilidade. O medo do procedimento não funcionar e acarretar má formação, ou o remédio me causar uma hemorragia causando minha morte, ou ser levada para um hospital e chegando lá ser levada para a delegacia. Não quero ser presa e muito menos morrer. Não me parece ser justo comigo. Não estou grávida de 5 ou 6 meses, estou grávida de dias apenas. Então, como vocês viram, ela utilizou como argumentos para solicitar o aborto questões como financeiras e questões psicológicas. Ainda argumentou que ela engravidou só porque ela estava aguardando a colocação do DIU, que não havia sido ainda agendado pelo SUS. Ela então diz que a criminalização do aborto nesse caso específico estaria ferindo princípios e direitos fundamentais garantidos a ela pela Constituição. Na liminar da Rosa Weber, o pedido foi negado, então ela em seguida foi convidada a falar sobre esse pedido em um seminário na Colômbia. Chegando na Colômbia, ela então, que já havia se preparado para isso, levou um atestado médico dizendo que ela não tinha condições psicológicas de dar continuidade à gestação e, seguindo as leis da Colômbia, leis do solo colombiano, ela então faz o aborto. Nós podemos pensar em duas questões importantes. O direito brasileiro pode processar a Rebeca nesse caso? E a resposta é não. O nosso Código Penal deixa bem claro que para que crimes ocorridos fora do país sejam penalizados no Brasil, ele tem que ser praticado por brasileiros e tem que ser punível também no país onde foi praticado, o que não é o caso. Ao mesmo tempo, nós temos que nos perguntar: mulheres que têm condições financeiras se submetem realmente às leis brasileiras ou simplesmente podem sair do país para abortar e depois retornar? A resposta parece clara. Mulheres ricas, elas saem do país ou fazem aborto, mesmo ilegalmente no Brasil, com acompanhamento médico, enquanto mulheres pobres morrem e sofrem por causa do aborto. Essa fala não é somente minha, essa fala está embasada em relatos de pesquisadores e foi capa da revista Rádios, uma revista da Fundação Fiocruz, uma revista de saúde pública. Então parece ficar bastante claro que as mulheres que têm condições, elas conseguem sair do país, conseguem fazer o aborto de forma legal, enquanto que as mulheres que não têm condições acabam ficando no Brasil. Então, as mulheres que estão nas estatísticas de morte devido ao aborto são praticamente, ou basicamente a maioria, mulheres pobres.